A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. Que privilégio Deus tem nos dado, né? De estarmos estudando a palavra de Deus, estudando o livro do Apocalipse. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa, a você que tem divulgado os Instantes Finais e a programação da Rede Brasil para os seus familiares e amigos, a você que tem enviado a sua mensagem para nós através do WhatsApp do programa. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sua família, e eu desejo a todos uma boa aula. Mas antes eu gostaria de lembrar que você pode assistir a nossa programação de várias formas diferentes, né? Além do canal de televisão, você tem dois canais no YouTube, o Rede Brasil Oficial e o IEADP Oficial. Você também pode assistir no aplicativo, que é a forma mais simples. Você baixa o aplicativo no seu celular, Rede Brasil TV, e você pode assistir de qualquer lugar a nossa programação no seu próprio celular. E se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua crítica, sua opinião, a sua sugestão, anote aí o número do WhatsApp que está aparecendo na sua tela, 994661010, mas não precisa fazer isso agora. Assista o programa e depois você envia a sua mensagem. Se você está assistindo diariamente ao nosso programa, você sabe que nós estamos comentando, estudando, explicando o livro do Apocalipse, versículo por versículo, né? Não tenha dúvida disso, é um grande desafio, pelo fato desse livro ser um livro muito rico em simbologia, muito rico em numerologia. É um livro excelente para quem deseja conhecer a escatologia e os eventos escatológicos, mas não resta dúvida que esse livro é complexo, né? E nos programas anteriores nós já estudamos 19 dos 22 capítulos do livro. Já estamos partindo para o final do livro, mas tem uma notícia maravilhosa. Estes últimos capítulos, capítulo 19, 20, 21 e 22, na realidade, os três últimos, capítulo 20, 21 e 22, na realidade, são aqueles mais maravilhosos, que tratam exatamente da consumação de todas as coisas. Nós vamos falar nesses três capítulos muito mais do céu, muito mais das coisas maravilhosas, das bênçãos que estão reservadas para os salvos no futuro. Hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 20, que na realidade está dividido em três temas. Se você tem uma Bíblia aí, você pode conferir comigo. Por exemplo, no capítulo 20, versículos 1 a 6, o tema é esse: Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo. Por favor, deixa essa imagem aí. Claro que é uma imagem meramente ilustrativa, não é? Mas você vai perceber aí que é uma imagem ilustrativa do período do reino milenial, que você vai perceber aí as feras, juntamente com as ovelhas, juntamente com os seres humanos, vivendo aqui na terra, em paz, em harmonia, o homem com a natureza. Este, pode trazer a tela, é o tema do capítulo 20, versículos 1 a 6. Do capítulo 20, versículos 7 a 10, já é outro tema. O tema é Satanás é solto e vencido para sempre. Então, este é o tema que nós vamos também estudar no capítulo 20. Você aí vê esse dragão aí, que estava preso no milênio, será solto depois. Nós vamos explicar por que, depois de 1000 anos, Satanás será solto. E, finalmente, o terceiro e último tema do capítulo de número 20, que é exatamente dos versículos 11 a 15, é sobre o juízo final. Pode abrir a tela? Muito bem, que esse evento escatológico, o último dos julgamentos escatológicos que nós estaremos estudando também no capítulo 20. Eu gostaria de lembrar aos nossos queridos telespectadores que esses três temas, esses três assuntos já foram comentados naquela série de programas quando nós explicamos sobre a sequência dos eventos escatológicos. Por exemplo, só sobre o milênio você vai encontrar lá no playlist uma média de 8 programas onde nós explicamos o que é o milênio, quando será, como será, as características do milênio, as escolas de interpretação do milênio. Portanto, nessa série agora, que nós estamos estudando do livro do Apocalipse, nós vamos nos deter a explicar apenas esses 6 versículos, Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 6. Mas eu quero lembrar, se você quer conhecer melhor sobre o evento escatológico,
e ter a resposta dessas perguntas: o que é o milênio, quando será, quais as características, quais as profecias bíblicas sobre o milênio, quais as escolas de interpretação, você vai lá no playlist e você assiste lá uma série de programas sobre o milênio. Assim como também os demais temas sobre a última revolta de Satanás, nós já gravamos alguns programas. Sobre o juízo final, nós temos também uma série de programas lá que explicamos sobre os três julgamentos escatológicos, que é o tribunal de Cristo, o julgamento das nações e o juízo final. Se você quer mais informação, você vai lá no playlist, lá no YouTube, e procura esses programas. Agora, nós vamos nos deter a explicar esses versículos, né? Na realidade, o capítulo 20, ele tem 15 versículos e 3 temas principais, como nós já falamos. Hoje, nós vamos explicar apenas o capítulo 20 a partir do versículo 1. Mas antes, o que é que vamos fazer? Você já sabe, não é? Vamos recapitular? Vamos relembrar aquilo que já vimos? Eu gostaria de solicitar que colocasse aquela tela que tem os 22 capítulos do livro, que você já está familiarizado, né? Tira uma foto aí para você guardar na memória do seu celular ou do seu computador. Olha aí, os 22 capítulos do livro do Apocalipse. Claro, você vai perceber aí que são apenas imagens ilustrativas, só para você ter uma ideia do que já estudamos, né? O capítulo 1, a visão do Cristo ressurreto, capítulos 2 e 3, as 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia, capítulo 4, a visão do trono da majestade divina, capítulo 5, o livro selado com 7 selos, capítulo 6, a abertura dos 6 primeiros selos, capítulo 7, a visão dos 144 mil e daquela grande multidão de mártires que havia saído da grande tribulação. Capítulo 8, a abertura do 7º selo, e inicia o toque das trombetas, sendo que no capítulo 8 só é registrado as 4 primeiras trombetas. Capítulo 9, a 5ª e a 6ª trombeta. Capítulo 10, um anjo aparece com um livro na mão e dando a João para ele comer do livro. Capítulo de número 11, a 7ª trombeta e as 2 testemunhas. Capítulo 12, a visão da mulher vestida de sol. Capítulo 13, as 2 bestas do Apocalipse, no caso o anticristo e o falso profeta. Capítulo 14, a visão dos 144 mil sobre o monte Sião. Capítulos 15 e 16 é exatamente a última série de juízos, que é o derramamento dos 7 cálices da ira de Deus. Você vai perceber que é a mesma imagem, porque se você perceber na Bíblia, trata dos mesmos assuntos, sendo que no capítulo 15, João viu os 7 anjos, e no capítulo 16, João vê quando cada anjo derrama o cálice da sua ira. No capítulo 17, nós já falamos aí sobre essa prostituta montada sobre a besta, que fala sobre um sistema religioso. No capítulo 18, a destruição de uma cidade, a cidade chamada profeticamente de Babilônia. Capítulo 19, que é a descida de Cristo, né? Que foi o último tema, o último assunto que nós estudamos. O capítulo 19, pode trazer a tela, por favor? Ele tem 21 versículos. Nós já explicamos isso nos programas anteriores. E é bom nós lembrarmos isso, que nós dissemos nos programas anteriores que esse capítulo 19 trata exatamente da vinda de Jesus em glória. Você já sabe disso, eu vou só recapitular. A vinda de Jesus dá-se-á em 2 fases distintas, uma antes da grande tribulação e outra depois da grande tribulação. Então, essa ocasião que Jesus vem montado em um cavalo branco, que nós explicamos que isso é simbólico, isso não é literal, é a ocasião que Jesus vem em glória. E quais os propósitos da vinda de Jesus em glória no capítulo 19? Nós já explicamos alguns. Primeiro, vem para livrar a Israel, que está prestes a ser destruída na batalha do Armagedon. Lembra disso? Nós estudamos na semana passada. Jesus vem para prender e lançar lá no lago de fogo o anticristo e o falso profeta. Jesus vem para punir, para castigar aquelas nações que estavam guerreando contra o povo judeu. Jesus vem para colocar fim no governo do anticristo e Jesus vem para implantar o seu reino milenial.
Então eu posso dizer que o capítulo de número 20, ele é uma continuação daquilo que nós estudamos no capítulo 19. No capítulo 19 nós estudamos sobre a descida, sobre a vinda de Jesus, que cremos sim que será literal. Seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. E depois que Jesus colocar fim no governo do anticristo, depois que Jesus, ele lançar o anticristo e o falso profeta lá no lago de fogo, depois que ele punir e castigar aquelas nações, aqueles soldados que estiverem guerreando contra o povo judeu, Jesus vai implantar o seu reino milenial, que nós já explicamos aqui, um reino de paz, um reino de justiça. Eu não sei se é possível colocar aquela tela da estátua do sonho de Nabucodonosor, que tem uma informação importantíssima. Muito bem. Traz a tela, por gentileza. Observe que no sonho de Nabucodonosor, capítulo de número 2, veja que coisa interessante, você já é capaz de explicar essa estátua, sim ou não? Se você é telespectador assíduo, você já é capaz de explicar, porque nós já explicamos várias vezes, né? Então, no sonho de Nabucodonosor, Nabucodonosor vai dormir pensando nos futuros reinos, como seria o futuro do reino. E que coisa interessante, Deus revelou ao rei Nabucodonosor os reinos que iriam suceder à Babilônia. Mas de que forma Deus mostrou? Deus mostrou através do sonho de uma grande estátua. Nabucodonosor sonhou, no dia seguinte esqueceu, fugiu dele o sonho. Ele chamou os sábios, os astrólogos, os caldeus, os magos, ninguém pôde dizer o que o rei queria, porque o rei queria o que era que Nabucodonosor queria. Que os magos dissessem o que o rei sonhou e dissesse a sua interpretação. Então, o rei, como ninguém conseguiu dizer, o rei disse, vai morrer todo mundo. Isso está no capítulo 2 do livro de Daniel. Mas o que acontece? Quando Daniel viu aquele alvoroço, que Arioque, o chefe dos eunucos, disse que seriam mortos todos os sábios de Babilônia, Daniel foi orar com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí Deus deu a Daniel a revelação do sonho e a sua interpretação. Então Daniel chama Arioque, diz que quer entrar na presença do rei, porque ele já sabia o sonho e a sua interpretação. E Daniel dá a interpretação. Daniel diz que o rei sonhou com uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e as coxas eram de cobre, as pernas eram de ferro e os pés eram de ferro misturado com barro. E Daniel diz, estavas vendo isto, quando uma pedra foi lançada sem o auxílio de mãos e feriu a estátua onde? Nos pés. Que coisa interessante. Depois Daniel vai dar a interpretação. Vai explicar o significado do sonho. Daniel diz ao rei Nabucodonosor que ele era a cabeça de ouro. Por causa da glória, do esplendor, do apogeu da Babilônia, ele é representado aqui pela cabeça de ouro, que é desses metais o mais precioso, o mais valioso. Mas depois dele viria outro reino, depois outro reino, depois outro reino e depois outro reino. Deus não revelou a Daniel quais eram esses reinos. Simplesmente Deus não quis revelar. Claro que Deus sabia. Mas hoje, tanto a Bíblia como a história, é bom lembrar isso, que a Bíblia é um livro que pode ser comprovado por outras ciências, inclusive pela história geral. A história nos mostra que os reinos que sucederam à Babilônia, qual foi? O Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Já passaram todos esses grandes impérios. Qual é o império que está para surgir no cenário mundial? Exatamente o governo do anticristo, representado aqui na estátua pelos pés de ferro misturado com barro. Mas veja que coisa interessante. Daniel disse ao rei Nabucodonosor que nos dias deste reino, qual reino? O reino do anticristo. O Senhor levantará um reino que nunca mais será destruído. E onde está simbolizado aqui esse reino? Exatamente essa pedra que feriu a estátua nos pés. Então, quando nós estamos estudando sobre o reino milenial, ele é representado nesse sonho aqui exatamente por essa estátua, por esta pedra que feriu a estátua nos pés. E deixa eu te dizer uma coisa muito interessante,
que talvez você já me ouviu falar aqui, mas nunca é demais nós relembrarmos, só para reforçarmos e recapitularmos. Se este sonho aqui não fosse profético, com certeza esta pedra deveria atingir o que? A testa da estátua, como fez Davi com o gigante Golias. Com a sua funda, ele mirou e acertou onde? Na fonte, na testa do gigante Golias. Mas, como esse sonho aqui ele é profético, ele é escatológico, a pedra não feriu a estátua na cabeça. E por quê? Porque Jesus não veio reinar durante o governo da Babilônia. Não feriu a estátua no peito ou nos braços de prata, porque Jesus não veio reinar durante o governo do Império Medo-Persa. Não feriu a estátua no ventre de cobre, porque Jesus não veio reinar durante o governo ou Império Grego. Também não feriu a estátua nas pernas de ferro, porque embora Jesus tenha vindo ao mundo no período em que Roma governava ou dominava o mundo, mas Jesus não veio para reinar naquela ocasião. Ele veio para morrer por nós, para dar a sua vida por nós. Mas que coisa interessante. A pedra que representa Cristo, e por que não dizer o reino milenial de Cristo, atingiu o quê? A estátua nos pés de ferro misturado com o barro. E se você tiver o cuidado de ler o capítulo 2 do livro de Daniel, a profecia vai dizer isso, que esta pedra, ao ferir a estátua nos pés, esmiuçou, espalhou tudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro e o barro. E esta pedra, ela cresceu e ela atingiu, alcançou o mundo inteiro, ela se expandiu pelo mundo inteiro. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Volta, por favor, à tela principal do capítulo 20, versículos 1 a 6. Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo. Muito bem. Então, depois da descida de Cristo, traz a tela, por favor. Depois da descida de Cristo, na ocasião em que estiver sendo travado aqui na terra a batalha do Armagedon, Cristo vem, julga as nações e implanta o seu reino milenial. Então é importante lembrar que isso é uma continuidade, uma continuação do conteúdo profético do livro do Apocalipse. Agora sim, já que nós recapitulamos, já que nós relembramos o que vimos, vamos ao menos, se não houver tempo para nós explicarmos os 6 versículos, pelo menos vamos iniciar o estudo do capítulo de número 20. Veja o que diz o versículo 1. Diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de relembrar o que você já sabe. É muito comum as aparições angelicais no livro do Apocalipse. Só no livro do Apocalipse, nos 22 capítulos, aparecem mais ou menos 70 ou 71 vezes os seres angelicais. Só que este ser angelical agora que aparece, ele vem com uma missão específica. E que missão específica é essa? Prender Satanás. E antes de eu falar sobre esta prisão de Satanás, que nós vamos falar sobre ele de forma mais específica no capítulo 22, é bom lembrar isso. Se ele vem prender, é porque Satanás está livre, Satanás está liberto, Satanás está em plena atividade. Ele era, na verdade, um querubim ungido, conforme Ezequiel capítulo 28. Foi criado um ser belo e perfeito. A Bíblia deixa isso bem claro, capítulo 28 de Ezequiel, a partir do versículo de número 11, perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Então ele foi criado um ser belo, um ser perfeito, um ser angelical, mas ele rebelou-se de forma livre, espontânea e voluntária. Ele não tinha natureza caída, não tinha nenhuma tendência pecaminosa, não foi Deus que criou o mal de forma alguma, mas de livre e espontânea vontade ele rebelou-se contra Deus, quis ter o seu reino, arregimentou terça parte dos seres angelicais e estabeleceu o seu reino nas regiões celestes, no segundo céu, que é o céu das galáxias ou o céu das estrelas. E que coisa interessante. A partir de então,
já que ele foi expulso do céu, do terceiro céu e veio para o segundo céu, ele começou a se opor a Deus. E como Satanás não pode ir lá no céu para guerrear, lutar e batalhar contra Deus, o que é que ele faz? Ele luta contra a criatura, contra a criação de Deus. Então nós vamos perceber no capítulo 3 do livro de Gênesis, que quando Deus criou o homem, Satanás veio através de uma serpente, incorporou numa serpente, induziu, seduziu, mentiu, enganou para que Eva comesse do fruto que Deus havia dito que eles não comessem. E a partir de então, o pecado entrou no mundo e ele passou a fazer parte da história da humanidade, o pecado. E aí Satanás vem influenciando o mundo desde os tempos mais remotos. Ele influenciou os seres angelicais do céu, porque ele levou após si a terça parte. Ele influenciou o homem desde os primeiros, vamos dizer assim, os primeiros registros da sua criação. Ninguém pode dizer ao certo quanto tempo durou aquele período de inocência, desde que Adão foi criado até o período que Adão caiu. Ninguém sabe. Mas posso dizer assim, desde os primeiros registros da história do homem, que ele vem influenciando o homem, induzindo o homem ao pecado, separando o homem de Deus, levando o homem à escravidão, enfim. Então, durante milênios, durante séculos e milênios, ele vem influenciando, tentando, perturbando os seres humanos. Mas para a implantação do reino milenial, para que haja na terra esse reino de paz e de justiça, o que é que ocorrerá? Satanás será preso. Detalhes, ainda não será a sua prisão definitiva. Ele não será ainda, nesse momento, lançado no lago de fogo, não. Ele vai ficar preso lá no abismo. Talvez, não podemos dizer ao certo, mas talvez seja aquele abismo lá do Sheol Hades. Lembra disso? Capítulo 16, versículos 19 a 31 do Evangelho escrito por Lucas, que onde estava o seio de Abraão e onde estava o Sheol havia um abismo, que Abraão disse assim, quem está aqui não pode passar para lá, e quem está lá não pode passar para cá. Havia um abismo, talvez seja nesse abismo que Satanás esteja preso, o que significa dizer que durante os 1000 anos, que nós cremos na literalidade, nós cremos que são 1000 anos literais, Satanás estará preso para que ele não mais engane as nações. Volta ao versículo 1, por favor. Aí João viu esse anjo descer do céu, que tinha a chave do abismo. Claro que essa chave aí é simbólica, é claro que chave na Bíblia fala de poder, fala de autoridade, é claro que o abismo não tem uma fechadura, uma porta no sentido literal, mas isso fala da autoridade desse anjo, e veio com uma grande cadeia na sua mão. Pode trazer a tela. Então, qual era a missão deste ser angelical? Prender Satanás. Para quê? Para que durante os 1000 anos em que Cristo estiver reinando na terra, Satanás esteja preso. Então, eu posso dizer que uma das características do reino milenial é que durante os 1000 anos, não só Satanás, mas cremos que todos os anjos caídos, todos os demônios estarão sem nenhuma atividade aqui na terra. Eles não irão exercer influência na história da humanidade durante os 1000 anos. Veja o que diz o versículo 2, por favor. Aí diz, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então você vai perceber aí que são 4 títulos, pode trazer a tela, atribuídos a Satanás nesse texto, versículo de número 2. Primeiro, ele vai ser chamado de o dragão. E por que o dragão? Porque é dessa forma que Satanás é representado no livro do Apocalipse. E eu quero lembrar aquilo que nós já estudamos no capítulo 12. Você lembra? É um dos capítulos mais extraordinários do livro do Apocalipse, que eu gosto muito do capítulo 12. Apesar de ser um capítulo, um texto complexo, porque fala de eventos passados e fala de eventos futuros. Capítulo 12, mas eu gosto muito desse capítulo. Que aparece aquela mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, aquela mulher grávida, com ânsia de dar à luz. E observe que o texto diz, deixa eu abrir o texto aqui, para nós lermos, para conferirmos. Se você tem uma Bíblia, faça isso. Capítulo de número 12,
Versículo 3, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, Satanás é representado ou simbolizado no livro do Apocalipse como este grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Talvez você pergunte, professor, esta é a aparência de Satanás? Não, não é. Isto é simbólico. Assim como o anticristo e o falso profeta são representados por 2 bestas. Assim como os 7 pastores das 7 igrejas da Ásia Menor são representados por 7 estrelas. Então, isto é simbólico. Então, na realidade, Satanás não tem essa aparência de um dragão vermelho. A aparência dele é de um ser angelical, um ser belíssimo, por sinal, é bom lembrar isso. Um ser belíssimo. É claro que ele pode aparecer para alguém numa forma de um monstro ou de um ser humano comum. Mas se ele aparecer como ele foi criado, ele com certeza é um ser belo e perfeito, porque a Bíblia deixa isso bem claro. Então, primeiro título, dragão. Por que dragão, professor? Porque é a forma que Satanás é apresentado no livro do Apocalipse. Segundo, ele é chamado de a antiga serpente. Por que Satanás é chamado de antiga serpente? Você já é capaz de saber disso, sim ou não? É só você ir lá no capítulo 3 do livro de Gênesis. Foi a forma que Satanás usou para seduzir, para enganar a mulher. Deus havia colocado lá no jardim do Éden 2 árvores, a árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E Deus havia dito ao casal, de forma mais específica, Adão, que ele poderia comer do fruto de qualquer árvore do jardim, exceto, com exceção, da árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal. E Deus disse, porque no dia que dela, árvore, ou dele fruto comeres, certamente morrerás. Então, na realidade, aquela era uma árvore, não tenho dúvida disso. Não sei se era um pé de maçã, de pera, não sei, de melancia, não sei. Não sei que tipo de árvore era. Melancia não, né? Vamos tirar melancia de cogitação. Mas se era pera, se era maçã, não sei. Se era uma goiabeira, se era uma mangueira, uma jaqueira, não sei. Mas que era fruto, era. E aí Satanás veio naquela ocasião, mas ele não veio como um ser angelical como ele é. Ele veio através de uma serpente, porque é bom lembrar isso. Não é que os animais falassem lá no Éden, mas havia plena comunhão e harmonia. Adão e Eva não tinham medo de leão, de tigre, de urso, de leopardo, de cobra, de serpente, não tinham medo, porque eles viviam em paz e harmonia. Então Satanás vem através de quem? De uma serpente. E espera uma ocasião em que a mulher está sozinha, Adão estava em alguma atividade, talvez dando nome aos animais, talvez estivesse indo buscar algumas frutas, não sei ao certo o que ele estava fazendo, ou dormindo, não sei. Mas ali Satanás aproveita aquela ocasião e começa a lançar dúvidas no coração da mulher, dizendo que Deus não era tão bom quanto eles pensavam, dizendo que se eles comessem do fruto, eles não morreriam, pelo contrário, seriam abertos os olhos de ambos. E assim, Satanás induziu a mulher a comer do fruto, e eu quero lembrar mais uma vez o que eu já disse. Era fruto, aquilo não era ato conjugal. Porque primeiro quem comeu foi Eva, e depois ela deu ao seu marido e ele comeu. Então não tem nada a ver com um ato conjugal ali, não. Era fruto, sim, de uma árvore, sim, não tenho dúvida disso. Então, por isso que Satanás é descrito aqui como a antiga serpente. Porque foi este ser espiritual que lá no Éden incorporou numa serpente para seduzir, para enganar a mulher. O terceiro título que é atribuído, pode abrir a tela, por favor, a Satanás nesse texto, capítulo 20, versículo de número 2, ele é chamado de Diabo e Satanás. São 2 títulos que falam, eu posso dizer assim, pode trazer a tela, que esses vários títulos que são atribuídos a Satanás, fala da sua astúcia, fala da sua malignidade, fala das suas obras, das suas ações. Por exemplo, diabo significa caluniador, que esta é uma das principais características de Satanás, que é caluniar os servos de Deus. Observe o que a palavra de Deus diz, lá no capítulo de número 12, versículos 9 e 10,
Nós já estudamos esse texto, capítulo 12, versículos 9 e 10. Veja que esses títulos são mencionados aqui também. E foi precipitado o grande dragão. Quem é o dragão? Satanás. A antiga serpente, chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Veja que coisa interessante. Então, ele é enganador, ele é acusador. Se você vê, por exemplo, não precisa ler, mas eu vou apenas mencionar aquela acusação contra Jó. Deus dá testemunho de Jó. De onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Observaste meu servo Jó, homem sincero, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas o que é que Satanás faz? Satanás acusa o servo de Deus, acusa Jó, dizendo que Jó era temente, era fiel a Deus, porque Deus havia cercado ele de bens. Chega a dizer assim, toma o que ele tem, toca no que ele tem para ver se ele não blasfema de ti. E Deus, você conhece a história, Deus permite que Satanás tome o que Jó tinha. E mais uma vez Deus vai até Jó e diz, observasse meu servo Jó, que mesmo tendo tu tomado seus bens, ele continua na sua integridade. Ele acusa Jó mais uma vez, dizendo que ele não havia blasfemado porque ele tinha saúde, mas se tocasse da sua pele ele blasfemaria. Então essa é uma das principais atividades de Satanás. Então diabo significa caluniador, aquele que calunia. Por sinal, precisamos tomar muito cuidado para não sermos instrumentos de Satanás para caluniarmos uns aos outros. Eu vou repetir essa frase. Satanás, o diabo, a antiga serpente, é chamado de diabo porque uma das suas principais atividades é caluniar os servos de Deus. E eu quero lembrar aqui sobre o cuidado que devemos ter com as nossas vidas para não sermos instrumentos de Satanás, para estarmos caluniando as pessoas, dizendo que viu sem ter visto, ou dizendo que ouviu sem ter ouvido. Todo caluniador é um instrumento de Satanás. Mas ele é também chamado de Satanás, que significa adversário. E o que é que nós entendemos por adversário? Então, adversário é alguém que quer nos destruir, que quer o nosso mal. É alguém que está à espreita, né, de tocar-lhe, esperando uma oportunidade para nos derrubar, nos seduzir, nos enganar, nos distanciar de Deus. Inclusive o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 8, nos traz, né, essa palavra de advertência. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim, sede sóbrios. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, o apóstolo Pedro aqui ilustra essa ação de Satanás como de um leão que está ali na espreita, de tocalha, circulando, sondando, rondando, esperando a oportunidade de seduzir, a oportunidade de destruir os servos de Deus. Versículo de número 2, vamos voltar ao versículo 2, para nós relermos. Então, este anjo, que tinha na sua mão uma grande cadeia, já falamos que é no sentido simbólico, ele prendeu Satanás, prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e amarrou por 1000 anos. Volta o texto, volta para cá, por favor. Então, o que é que nós cremos? Que estes 1000 anos, ele é literal. A nossa escola de interpretação, você já sabe qual é, não é? Nós somos pré-milenistas e pré-tribulacionistas. Eu respeito os amilenistas, eu respeito os pós-milenistas, eu respeito os mid-tribulacionistas e respeito os pós-tribulacionistas. Mas a nossa escola de interpretação, aquilo que nós lemos e defendemos, é a escola pré-milenista e pré-tribulacionista. E estas escolas de interpretação, pré-tribulacionista e pré-milenista, crê que o reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo é um reino de paz e de justiça que será implantado aqui na terra por 1000 anos no sentido literal. Nós não vemos isso no sentido simbólico, um período de tempo indeterminado, como alguém diz, por exemplo.
algumas escolas de interpretação dizem que é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Não tem lógica nós pensarmos isso. Nesse mundo, olha, quando nós lemos as profecias, inclusive eu quero lembrar mais uma vez os 8 programas que nós temos lá no playlist do YouTube sobre o milênio. Há várias profecias que nós citamos ali de Isaías, de Jeremias, de Daniel sobre o milênio. E o que é que nós lemos acerca do milênio? Que será um reino de paz, um reino de justiça, um reino caracterizado pela alegria, um reino onde os homens não vão atacar e guerrear uns contra os outros, um reino de muita prosperidade, de muita fartura, onde os desertos irão florescer, onde os lugares secos e áridos vão se tornar lugares frutíferos, produtivos. Então, esse período do milênio, ele é tão maravilhoso que nós cremos na literalidade disso. Que até mesmo os seres humanos vão voltar a viver como era no Éden, vão viver em paz e harmonia, porque o leão, diz a Bíblia, que voltará a comer palha como boi. Então, nem os animais vão se ferir uns aos outros, não vai haver mais a necessidade dessa cadeia alimentar, nem vai ferir os seres humanos. Então, se o conteúdo profético das Escrituras mostram isso, que o milênio é um reino de paz, de justiça, aí eu pergunto, não tem lógica eu pensar que nós estamos vivendo no milênio? Que o milênio é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo? Não tem sentido isso de forma alguma. Porque como é que nós estamos no milênio se Satanás está solto, em plena liberdade? Ou você quer dizer que Satanás está preso? Não é possível que você acredite nisso. Como é que nós estamos vivendo o milênio se nós estamos vivendo períodos de guerra, de iniquidade, de violência, de aumento da iniquidade, de esfriamento do amor? Nós estamos vivendo período de pandemia, de fome, de miséria no mundo, de tantas catástrofes, de tantas coisas terríveis. Por gentileza, volta àquela imagem principal do capítulo 20. Mostra aquela imagem, por gentileza. Pronto, é esta a ideia que nós temos, à luz das profecias bíblicas, claro. É claro que à luz das profecias bíblicas, é essa imagem que nós temos do milênio. Eu pergunto, nós estamos vivendo isso aí? Não, de forma alguma. Traz a tela, por favor. Nós estamos vivendo um dos períodos mais difíceis da história da humanidade. O pecado cresce, a maldade no coração do homem aumenta cada dia mais, a violência, o tráfico de drogas, são as catástrofes da natureza. Nós estamos vivendo um dos períodos mais difíceis da história da humanidade, por isso nós não cremos que nós estamos no milênio. Claro que não. Nós ainda vamos vivenciar, o mundo ainda irá experimentar esse período do milênio. Então, que período nós estamos? Nós estamos no período da igreja, da pregação do evangelho. Estamos vivendo aqueles dias que são os prenúncios dos tempos do fim. Estamos vivenciando o cumprimento dos sinais proféticos preditos por Jesus. Depois disso vem o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, inicia na terra o período sombrio da grande tribulação. No final da grande tribulação é que ocorrerá a batalha do Armagedon, onde as nações confederadas, lideradas pelo anticristo, estarão lá em Jerusalém, cercando o povo judeu para destruir, e é nessa ocasião que Jesus desce sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E aí sim, ele vai enviar um anjo para prender Satanás. E depois que este anjo forte prender Satanás, aí sim terá início o período do reino milenial.